Alexandre de Moraes, ministro do STF, está fora das sanções da Lei Magnitsky. A decisão foi tomada hoje pelo governo norte-americano. Uma vitória para o governo Lula? Uma derrota para a oposição? O que levou Donald Trump a tomar essa decisão? Você vai ser o nosso primeiro, esse vai ser o nosso primeiro assunto de hoje, inclusive é tema da nossa enquete, né, Síria? Exatamente, André, enquete que já está com mais de 100 votos lá. Quero saber a sua opinião, hein? A pergunta é: você concorda com a retirada de Alexandre de Moraes da Lei Magnitsky, sim ou não? Essa é a pergunta que nós temos para você hoje. É só votar na caixinha que aparece bem aqui ao lado da sua telinha aí. Pois é, nós vamos falar também sobre a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que confirmou por unanimidade a decisão do ministro Alexandre de Moraes depois de o ministro decretar a perda imediata do mandato da deputada licenciada Carla Zambelli, condenada a mais de 10 anos de prisão no Brasil e que está detida na Itália. Pois é, a gente vai falar também de uma operação da Polícia Federal que mirou uma assessora ligada ao ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Existem suspeitas de desvio de dinheiros de emendas parlamentares. A ação, batizada de transparência, foi autorizada pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal. Tá começando agora o Tempo News desta sexta-feira. E a gente começa hoje com uma notícia muito aguardada e negociada pelo governo brasileiro. Donald Trump removeu o ministro Alexandre de Moraes do STF e a esposa dele, Viviane Barsi, da lista dos alvos da Lei Magnitsky, um mecanismo que pune graves violações de direitos humanos. A sanção, que tinha sido imposta em 30 de julho, permitia aos Estados Unidos congelar bens e impedir operações financeiras, chegando até a bloquear cartões de crédito com bandeiras norte-americanas. Pois é, André, a medida é inédita para uma autoridade brasileira. Também havia afetado familiares do ministro. No Brasil, um banco chegou inclusive a cancelar o cartão internacional de Alexandre de Moraes e trocou por uma bandeira nacional. A reversão dessas sanções acontece agora, depois de uma nova aproximação entre Trump e o governo Lula, que discutiram o tema diretamente. Bom, então vamos direto a Brasília, porque a Luciene Landim tem mais informações pra gente sobre este tema. Lu, explica pra gente então, o ministro está liberado destas sanções já ou ainda tem todo um processo aí? Olha, a gente teve a publicação pelo governo americano, comandado pelo presidente Donald Trump, de que essa sanção da Lei Magnitsky foi retirada tanto ao ministro Alexandre de Moraes quanto à esposa dele, Viviane Barsi. Então, o que a gente tem agora na prática com essa publicação da decisão é um processo para que tudo que envolve essa lei, para que todas as sanções aplicadas, previstas nessa legislação sejam desfeitas, né? A gente tem sistemas envolvidos, todo um trâmite para que Moraes e a esposa deixem de ter sanções na prática, para que essas sanções aplicadas realmente elas deixem de existir nesses sistemas. A gente teve então a comunicação do governo dos Estados Unidos, mas não houve uma explicação do motivo da reversão dessa penalidade, da aplicação da Lei Magnitsky. Moraes recebeu essa sanção, lembrando, né, no dia 30 de julho, em um período delicado ali na relação bilateral entre o Brasil e Estados Unidos. Na época, por exemplo, a gente não tinha visto ainda um encontro do presidente Lula, presidente brasileiro, com o presidente norte-americano Donald Trump. Os dois tiveram um esbarrão muito rápido ali nos corredores da ONU. No final de setembro, ali começou uma aproximação, a gente começou a ver isso acontecer, uma reunião começar a ser desenhada somente no mês de outubro, que eles conversaram primeiro por telefone e depois se encontraram na Malásia, e nesses encontros Lula pediu abertamente, questionou ali essas sanções aplicadas pelo governo dos Estados Unidos a autoridades brasileiras. O que a gente viu agora então é a retirada dessa aplicação da Lei Magnitsky, que muito foi falado na época da aplicação de que era uma morte financeira de Moraes, também de outros
dos alvos, uma previsão que consta na legislação dos Estados Unidos, a retirada, então. Teve a publicação, a gente já viu isso acontecer, o anúncio pelo governo Trump, agora a gente tem que esperar esse processo todo para que essas sanções sejam retiradas dos sistemas que tem essa previsão, né, que tem que colocar essas sanções em prática. Pois é, agora eu pergunto para você que está nos acompanhando aí. A gente vai continuar conversando aqui com a Lu. Eu pergunto para você concorda com a retirada de Alexandre de Moraes da lista de sancionados pelos Estados Unidos? É a nossa pergunta aqui de hoje. Responde aqui pra gente, sim ou não, é só clicar aí do lado e fácil. Se você quiser também, você faz um comentário aqui, por que você concorda ou por que você não concorda. São 7h06 agora. E, gente, na rede social X, o filho do ex-presidente, que é o Eduardo Bolsonaro, postou um texto sobre a decisão do governo americano. Ele diz o seguinte, abre aspas, recebemos com pesar a notícia da mais recente decisão anunciada pelo governo americano. Somos gratos pelo apoio que o presidente Trump demonstrou ao longo dessa trajetória e pela atenção que dedicou à grave crise de liberdade que assola o Brasil. Lamentamos que a sociedade brasileira, diante da janela de oportunidade que teve em mãos, não tenha conseguido construir a unidade política necessária para enfrentar seus próprios problemas estruturais, a falta de coesão interna e o insuficiente apoio às iniciativas conduzidas no exterior contribuíram para o agravamento da situação atual. E ele disse mais, né, Síria? Exatamente, André. No texto, Eduardo ainda afirmou que, abre aspas, esperamos sinceramente que a decisão do presidente Donald Trump seja bem sucedida em defender os interesses estratégicos dos americanos, como é seu dever. Quanto a nós, continuaremos trabalhando de maneira firme e resoluta para encontrar um caminho que permita a libertação do nosso país no tempo que for necessário e apesar das circunstâncias adversas, André. Pois é, que Deus abençoe a América, disse ainda Eduardo, e que tenha misericórdia do povo brasileiro, completou aí, né, o Eduardo Bolsonaro. Ô Lulandim, no texto, Eduardo não critica, mas também demonstra não ter gostado muito da determinação de Donald Trump, né? Disse ele lá, recebemos com pesar a notícia da mais recente decisão anunciada pelo governo americano, esperamos sinceramente que seja bem sucedida, achei curiosa essa parte, em defender os interesses estratégicos dos americanos. Hein, Lu? Pois é, se tem uma avaliação que a gente pode fazer é que esse recuo do governo dos Estados Unidos a essa sanção da Lei Magnitsky a Moraes e a esposa Viviane Barsi de Moraes, ela que é uma advogada, né, atua em processos, se tem uma análise que a gente consegue fazer é que essa decisão enfraquece a articulação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O deputado deixou o Brasil, passou a morar no país norte-americano em fevereiro desse ano e ele declara abertamente, desde que se mudou, que busca sanções a autoridades brasileiras que conduzem processos contra a família dele. Na época, a gente tinha ali o início da ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Agora a gente já teve essa ação penal concluída, Jair Bolsonaro já cumpre a pena definitiva, mas é fato que essa decisão recente de hoje de Donald Trump enfraquece a articulação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Na busca por essas sanções a autoridades brasileiras, Eduardo citou, inclusive, Alexandre de Moraes como uma pessoa que ele tinha ali e tem, inclusive, ainda como alvo por toda essa situação que a gente tem na justiça, que puxa também pelo lado político. A gente lembra que Eduardo, inclusive, ao longo de todo esse período nos Estados Unidos, tomou a autoria de decisões do governo dos Estados Unidos contra o Brasil, incluindo ali o tarifaço, que também já teve um recuo de Donald Trump, assinado por Donald Trump. A gente já teve o tarifaço sendo retirado de vários produtos, né?
Eduardo também tomou para si a autoria da articulação da aplicação da Lei Magnitsky a Moraes, a esposa do ministro, também a outras sanções aplicadas a autoridades brasileiras. Então, uma análise do cenário que a gente pode fazer é essa. Eduardo Bolsonaro não gostou da decisão de Donald Trump e tanto que a gente viu essa manifestação que ele começa uma nota publicada nas redes sociais dizendo que recebeu essa notícia no dia de hoje com pesar, lamentando bastante, né? Então, a gente pode entender, sim, que enfraquece de forma muito profunda essa articulação que Eduardo faz, principalmente com a base militante da direita, essa base que ele tenta conversar e tenta convencer da articulação que ele toca nos Estados Unidos. Pois é, isso aí, Lulandim. Temos aí, portanto, o fim da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes e também contra a esposa dele. Foram várias tentativas do governo brasileiro junto a autoridades norte-americanas para que chegasse ao fim essa sanção de suspender o passaporte do ministro. Ainda há outras autoridades brasileiras que estão com essa Lei Magnitsky valendo para essas pessoas, mas o ministro Alexandre de Moraes era aparentemente o principal ali, Síria, e ele, né, está comemorando naturalmente o fim dessas sanções, embora tenha dito que não precisava se preocupar com isso. A gente tem, inclusive, uma outra apuração, Síria, que a gente estava conversando agora há pouco aqui, sobre uma informação que saiu de que Donald Trump teria falado alguma coisa sobre o Brasil estar no caminho certo com a votação da dosimetria. Foi isso mesmo, Síria? Exatamente. O Donald Trump, ele se posicionou nesse sentido, ele emitiu, inclusive, até uma nota que foi distribuída falando algo nesse sentido, André, que agora o Brasil começaria, de certa forma, a estar no caminho certo com a questão da dosimetria, que foi aprovada, né, no Senado esta semana. Então, ele disse que foi por esse caminho e aí também algumas pessoas ligadas ao governo Lula, ao presidente Lula, dizendo que o presidente Lula, né, pediu diretamente ao mandatário aí dos Estados Unidos, Donald Trump, o fim dessas sanções impostas ao Alexandre de Moraes e também à esposa dele, Viviane Barsi, né, e que esse pedido teria sido feito durante a última conversa telefônica deles, que foi realizada agora, né, no dia 2 de dezembro. Essa informação teria sido confirmada aí por fontes ligadas ao Palácio do Alvorada, né? Essa confirmação, portanto, desse pedido mais recente do governo Lula para Donald Trump, e que o Donald Trump teria se posicionado dessa forma também. Olha, com o fim da dosimetria, portanto, vou dar aqui um indício de que o Brasil está no caminho certo e decidiu liberar o Alexandre, portanto, da Lei Magnitsky. Pois é, e isso aí dá a entender, né, gente, que não é bem assim aquela história, ok, a conversa com Lula, bateu a química, mas só de ter um posicionamento desse dos Estados Unidos não quer dizer que é exatamente isso, não. E o pessoal aqui, ó, que a gente está perguntando na enquete, quero que você vote também, vota aqui também, você que está aí acompanhando a gente, vota aqui também na enquete, que a gente está perguntando se você concorda com a retirada de Alexandre de Moraes da lista de sancionados pelos Estados Unidos com a Lei Magnitsky. Até agora, gente, 65% das pessoas estão dizendo que não concordam. Para essas pessoas, Alexandre de Moraes deveria continuar sancionado, hein, Síria? Outros 35% disseram que sim, que concordam. Pois é, esse é o resultado da nossa enquete. Agora sim, eu estou com detalhes aqui dessa carta do Donald Trump, dessa justificativa dele, portanto, André, para a liberação do Alexandre de Moraes da Lei Magnitsky. Ele escreveu o seguinte: o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro retirou Alexandre de Moraes e também algumas outras pessoas, entidades associadas da Lei Magnitsky. A designação contínua é inconsistente com os interesses da política externa dos Estados Unidos. Nesse sentido, os Estados Unidos consideram a aprovação de um importante projeto de lei de anistia pela Câmara dos Deputados do Brasil como um passo na direção certa que sinaliza uma melhora nas condições de guerra jurídica no Brasil. Acrescentou, portanto, em referência aí ao chamado do PL da dosimetria, né, que prevê a redução de penas de condenados pelo 8 de janeiro, que foi aprovado na Câmara e não no Senado, como eu disse. Portanto, foram essas aí as palavras emitidas pelo governo norte-americano na justificativa de ter liberado, portanto, o Alexandre de Moraes e a esposa dele, da Magnitsky.
Você ia perguntar para a Lu? Não, eu ia perguntar para a Lu o seguinte, Lu, essa justificativa do Donald Trump, você acha que faz sentido nesse momento todo, devido aí aos motivos apontados para ele lá atrás mesmo, em relação ao porquê desse sancionamento? Agora, essa justificativa de agora, você acha que faz sentido? Tem alguma coesão nisso tudo? Olha, nós vimos alguns portais, principalmente, que têm correspondentes em Washington, na Casa Branca, como, por exemplo, G1, CNN, afirmando que o avanço da PL da dosimetria aqui no Congresso Nacional tem ligação direta com esse recuo de Donald Trump. E também afirmando ali que o governo brasileiro já esperava essa decisão dos Estados Unidos, justamente pela articulação conduzida ali pelo presidente Lula. É uma apuração que a gente tem desses veículos, desses correspondentes, mas se a gente pode fazer colocar esse cenário hoje, ele faria mais sentido quando o governo brasileiro e o governo dos Estados Unidos estavam com uma relação mais tensa, com mais impasses ali no mês de julho, no mês de agosto, que foi principalmente o período em que a gente viu a aplicação do tarifaço, a aplicação dessa sanção pela Lei Magnitsky a Moraes, o cancelamento de visto de ministros do STF, de outros ministros também do governo brasileiro. Aquele era um momento de bastante tensão diplomática. Nós vimos correspondentes, integrantes do governo Trump fazendo ataques diretos ao Brasil, a ministros do Supremo Tribunal Federal, a outras conduções da justiça também, como processos que envolvem redes sociais. A gente tinha ali uma situação de regulação de big techs em discussão, de perfis sendo suspensos por decisões judiciais com a assinatura do Supremo Tribunal Federal. Se a gente pode fazer uma análise do cenário como um todo, essa relação ela fazia muito sentido nesse período, mas claro, a gente não pode ignorar que esses ataques vieram do governo dos Estados Unidos, citando especificamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, que pode ser beneficiado com a redução de pena pelo avanço desse PL da dosimetria, que acontece justamente nesse momento. Então, são apurações que a gente ainda está entendendo. A gente teve essa primeira manifestação do governo dos Estados Unidos anunciando só a retirada dessa sanção, mas sem uma explicação muito clara. A gente não viu ainda o próprio presidente norte-americano Donald Trump se manifestando, comentando essa decisão. Com certeza ele vai ser questionado publicamente em algum momento, em algum evento que aparecer na agenda oficial, que for cumprir, né? Mas o que a gente tem nesse momento é isso. As informações ainda estão muito incertas. Próprios integrantes, próprios nomes do governo brasileiro que fazem parte ali da diplomacia também estão tentando entender, fazer contato com integrantes do governo de Trump para analisar melhor essa situação, entender o que motivou, quais vão ser as relações a partir de agora. Claro que a gente teve uma retirada de sanção contra Moraes, ainda tem muitos pontos que precisam ser resolvidos, que estão pendentes nessa relação entre Trump e Lula, mas que estão nesse período de negociação desde que os dois presidentes se aproximaram ali, começaram a ter uma relação de maior contato do final de setembro. Como a gente citou, foi o momento que eles se encontraram por alguns segundos no corredor da ONU, que foi o momento que começou a surgir essa declaração de que rolou uma química, né? De seguida eles conversaram por telefone ali no dia 6 de outubro. No final de outubro, sentaram para conversar realmente, para uma primeira reunião bilateral na Malásia, os dois que estavam ali para a cúpula da ASEAN. Então tudo isso acontece nesse contexto, mas vamos observar, inclusive por uma manifestação oficial do Palácio do Itamaraty que ainda não saiu sobre esse assunto. Nós tivemos manifestações da base governista, da oposição. O próprio Moraes não deve se manifestar oficialmente porque não é uma postura que o ministro costuma ter, mas uma informação também: Moraes e Lula estão juntos nesse momento no lançamento do canal de notícias SBT News e, claro, com certeza ali nos bastidores, esse evento que acontece em São Paulo, ali nos bastidores, os dois devem com certeza comentar sobre esse assunto. Isso é quase inevitável quando a gente para pensar, né? É uma conversa que é esperada ali reservadamente entre os dois, pelo menos algum comentário, mas esse é o cenário. Muita coisa em discussão, mas esse momento de maior
maior tensão diplomática entre os dois países a gente viu há alguns meses, ali entre julho e agosto, com esse avanço da PL da dosimetria somente agora, quase que no apagar das luzes do Congresso Nacional, né? Lembrando que daqui a pouco a gente entra em um recesso parlamentar. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, confirmar hoje a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que decretou, portanto, a perda automática do mandato da deputada licenciada Carla Zambelli, do PL, de São Paulo. O julgamento ocorreu em plenário virtual, onde os ministros registraram os votos no site do STF. Se manifestaram a favor de referendar a decisão o próprio Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino, e também a ministra Carmen Lúcia. Síria. O ministro André anulou a decisão da Câmara, que mantinha a Carla Zambelli no cargo e determinou a perda imediata do mandato. Moraes também ordenou que o presidente da Câmara, Hugo Mota, dê posse ao suplente em até 48 horas. O ministro é o relator de um dos processos penais no qual Zambelli foi condenada. Ele decidiu, então, o tema porque é o relator dessa execução da pena da parlamentar. Gente, Moraes pediu que o tema fosse levado à deliberação da primeira turma para referendo, A determinação individual já é válida e está em vigor, mas com a análise da primeira turma vai se tornar uma decisão colegiada. Pois é, alguns parlamentares, André, se manifestaram sobre este assunto, sobre essa decisão de Alexandre de Moraes nas redes sociais. Entre eles, o deputado federal do PL de Minas Gerais, Nicolas Ferreira. Vamos ver o que disse Nicolas aí, portanto, em uma rede social, Ele colocou ali que tem gente achando que ainda dá para fazer algo contra a ditadura dentro da normalidade, colocou a palavra normalidade entre aspas. Fecha o Congresso logo, não tenho por que estar aberto, não tem motivo por estar aberto, quis dizer ali Nicolas, Moraes anula a votação da Câmara que não cassou Zambelli e determina a perda do mandato da deputada. Ele pegou esse destaque, portanto, de um jornal, que divulgou a notícia para se manifestar em cima dessa questão. E lembrando que a Constituição prevê a perda de mandato de parlamentares nas seguintes situações. Esse é um assunto que gerou muitas dúvidas, muitos questionamentos. Então nós separamos ali alguns casos em que a Constituição, na verdade, prevê perda de mandato parlamentar, Vamos ver, portanto, os casos. Então, destaca-se ali. Primeiro, quando o político desobedece às restrições previstas no texto constitucional para quem assume o cargo. Quando há quebra também de decoro parlamentar, é outro ponto. Outra questão, quando há uma condenação penal definitiva. Outro ponto também relevante, quando o político falta a 1/3 das sessões ordinárias da Casa Legislativa. Também quando ele perde ou tem os direitos políticos suspensos. E tem mais alguns pontos ainda, olha só. Por decisão da Justiça Eleitoral, quando a Justiça Eleitoral, portanto, decide ali por meio de um processo por abuso de poder político e econômico, é outro exemplo. A depender também da situação, a perda do mandato ela é declarada pela Câmara ou o tema também é levado ao plenário. E ao longo dos anos, gente, o Supremo já teve decisões tanto nesse sentido que cabe ao Congresso, decidir de fato a perda de mandato, quanto na linha de que a saída do cargo deve ser declarada pela Casa do Legislativo, a Casa Legislativa ali em que o parlamentar está de acordo, portanto, André, com a nossa Constituição brasileira. Gente, pois é, e ao longo dos anos, a Suprema Corte já teve decisões tanto no sentido de que cabe ao Congresso decidir a perda de mandato, quanto na linha de que a saída do cargo deve ser declarada pela Casa, pelo Poder Legislativo, do parlamentar. Agora vamos ver na tela também, a gente tem uma outra ali com decisões, o que aconteceu ali? João Paulo Cunha, a gente teve Pedro Henri, Valdemar Costa Neto, Natan Donadon e Nelson Meyer ali também, condenados no mensalão, na condenação no julgamento do mensalão de 2012 no Supremo Tribunal Federal. Foi exatamente isso que aconteceu e que eles tiveram aí determinada perda, a perda dos mandatos, Círia? Pois é, e por maioria, o tribunal entendeu nesses casos, André, que a saída
saída do cargo não deveria passar por deliberação da Câmara. Concluiu que isso não fere, portanto, a separação de poderes, viu? E a gente viu ali outros nomes também, né? Como você destacou, Natan Donadon. Lá em 2013, o Supremo também encerrou o processo contra o Natan e determinou o início do cumprimento da pena. E na época, André, uma curiosidade é que a Câmara decidiu levar o caso para julgamento em plenário, que preservou o mandato de Donadon, viu, André? É isso aí, Síria. Olha, outros nomes são, né, como você disse, Natan Donadon, que foi em 2013, o Supremo encerrou contra o Natan e determinou o início do cumprimento da pena. Na época, a Câmara decidiu levar o caso para o julgamento em plenário, que preservou o mandato dele. Pois é, e aí, André, o tema então foi novamente parar no Supremo, quando a gente falava aí do mandato do Donadon, né? O mandato de segurança questionou a validade do processo legislativo adotado pelos parlamentares. Relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, suspendeu essa decisão da Câmara e depois a Casa passou o mandato de Donadon, mas a partir de um procedimento aberto, né? Ela cassou, na verdade, no Conselho de Ética. Em 2019, a pena dele foi extinta por um indulto natalino, como a gente já disse por aqui, do ex-presidente Michel Temer. Pois é, a gente está vendo na tela aí as pessoas, né, que o outro caso é o de Nelson Meyer, que, né, em 2018, a segunda turma do Supremo condenou Nelson por participação nas irregularidades investigadas pela Operação Lava Jato. Na ocasião, a maioria do colegiado, Síria, decidiu que a decisão sobre a perda de mandato caberia à Câmara, ou seja, não seria automática, isso não ia acontecer na época não. Após a decisão da segunda turma, partidos apresentaram representações ao Conselho de Ética. Aí o que acabou acontecendo? Acabou arquivando, o Conselho de Ética acabou arquivando esses processos. Luciene Landim, voltar com você aí em Brasília, quer dizer, essas histórias que a gente está contando aqui agora, esses momentos, perde mandato, não perde mandato, a história já é longa ali e o curioso é reparar que muitas vezes as decisões são tomadas de uma forma e em outros momentos tomadas de outras formas, a depender muitas vezes da interpretação que é feita da Constituição e que cabe exatamente ao Poder Judiciário, né? Exatamente, e é importante a gente destacar que nesse caso específico de agora, da deputada Carla Zambelli, a gente teve uma condenação e nessa condenação consta ali a ordem para que ela perca o mandato. Isso foi uma determinação da Justiça. Zambelli, que foi condenada por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça, condenada a 10 anos de prisão, isso ali em meio à fuga dela para a Itália. Hoje ela está presa na Itália, mas a gente teve sim uma condenação à perda do mandato. E a Câmara, a Constituição tem uma brecha ali para que a Câmara decidisse, votasse essa punição, e foi o que o presidente da Casa, Hugo Mota, fez. Ele abriu ali um processo, colocou o caso de Carla Zambelli para votação, mas essa determinação também era muito clara do que deveria acontecer, né? Constava ali com a assinatura do Supremo Tribunal Federal. Já havia expectativa nesse caso específico de Carla Zambelli, a gente fala agora desse cenário atual, já havia a expectativa de alguma reação do Supremo Tribunal Federal por conta dessas decisões divergentes, né? A decisão da Câmara completamente no sentido oposto à condenação da deputada. Até que a gente recebeu essa decisão ontem à noite, assinada pelo ministro Alexandre de Moraes, menos de 24 horas depois da Câmara ir na contramão, mantendo o mandato de Carla Zambelli, mesmo a deputada tendo que cumprir essa pena de prisão e estando presa na Itália, foragida. Hugo Mota, o presidente da Câmara, ainda não se manifestou sobre a última decisão do ministro Alexandre de Moraes. Lembrando que esse documento de Moraes, na noite de ontem, determinou a anulação da votação que aconteceu na Câmara dos Deputados, a perda imediata do mandato de Carla Zambelli, e também deu 48 horas para que Hugo Mota convocasse o suplente da deputada, justamente para ocupar essa vaga que vai ser deixada por Zambelli em função da perda do mandato. Até o momento a gente não teve nenhuma manifestação do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, sobre esse assunto, mas esse prazo segue, ele ainda está correndo. Se a gente for pegar ao pé da letra, a decisão de Moraes saiu ontem à noite, então a gente tem mais um tempinho para que Hugo Mota faça todo esse trâmite, decida como vai ser feito também
também, né? Porque, claro, gera um mal-estar sim para o presidente da Câmara dos Deputados, que vai ter agora que anular uma votação que foi conduzida por ele em um processo que estava ali no comando dele e que teve, claro, votos ali dos deputados que vão ficar muito insatisfeitos, já estão em um protesto contra essa ordem de Moraes. Tudo isso tem muito reflexo aqui na política, né?